Bem, então essa é a nossa terceira e última aula sobre essa revisão que eu tenho feito de tomada de decisão em projetos de redes logísticas. Basicamente, essas nossas aulas têm sido estruturadas com o objetivo de trazer algumas práticas, algumas técnicas que vocês possam utilizar, ferramentas que vocês possam utilizar para apoiar a tomada de decisão de vocês. Nessa última parte, então, a gente vai falar de análise de investimentos. Como disse para vocês, eu vou falar de 3 indicadores econômicos para auxiliar na tomada de decisão, que é o payback, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. O valor presente líquido e a taxa interna de retorno são disponíveis em calculadoras financeiras e planilhas. Eu já vi também que no Google, nas planilhas do Google, também existe essa função. Então é uma função que é disponível amplamente, vocês podem lançar mão delas quando vocês forem fazer os seus projetos de investimento. Aqui eu vou mostrar a mecânica de cálculo, porque como eu disse para vocês, para mim é importante que vocês entendam de onde é que saem os números, né? Qual é a lógica que está por trás. E aí vocês, claro, quando forem fazer algum projeto para alguma empresa, vocês não vão fazer na mão, né? Vocês vão fazer isso aí em planilha. Então, vamos partir do primeiro exemplo, né? A gente tem aqui uma empresa que faz envio de cargas através de uma empresa terceirizada, né, através de transportadoras, e gasta por ano R$45 mil com essa transportadora. Esse é um exemplo fictício com números fictícios, tá? Não importa. E aí essa empresa está pensando em comprar um veículo que está avaliado em R$80 mil para verticalizar essa operação, ou seja, trazer essa operação para dentro de casa, porque eles acham que sai mais barato fazer em casa do que fazer externamente. Então, nesses estudos preliminares, foi calculado com um gasto anual de R$30 mil entre manutenção e operação da frota. A diretoria da empresa utiliza uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano e o período a ser considerado é de 5 anos. Aqui a gente está considerando que o veículo se explode depois de 5 anos, ele não tem valor nenhum, né? O que geralmente não é verdade, mas enfim, vamos assumir isso. É um simplificador da conta, mas não afeta muito. A gente pode colocar esse valor também no cálculo, se for necessário. De onde é que saiu essa taxa mínima de atratividade? Bom, taxa mínima de atratividade eu estou usando aqui 10% ao ano para facilitar as contas, basicamente. Porque, na verdade, isso é uma decisão de empresa para empresa, depende das condições econômicas do país naquele momento, depende das condições econômicas da empresa. Tem empresas que têm condições de captar dinheiro, de investir dinheiro a taxas muito mais atraentes do que essas, outras não têm. Então eu estou calculando 10%, que é um valor de arredondamento, tá? Não é um valor muito fora, mas também não é um valor completamente impossível, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Vocês usem uma taxa padrão para a empresa, porque também não faz sentido, porque cada taxa mínima de atratividade ela vai representar um valor diferente de VPL, um VPBack descontado, vai ser tudo diferente, dependendo do valor que a gente utilizar, e aí fica difícil da gente fazer comparação entre projetos diferentes, em momentos diferentes, usando taxa mínima de atratividade diferente. Então, padronizem uma para a empresa. Se a empresa de vocês não tiver um padrão, e algumas empresas não têm essa dinâmica de fazer análise de investimento dessa maneira, vocês justifiquem adequadamente uma escolha de uma, né, e usem essa mesma taxa mínima de atratividade para comparar todos os diferentes investimentos que vocês forem fazer no projeto de vocês, tá? Bom, então vamos rever alguns conceitos básicos. Então, valor histórico, né, é o valor que foi
efetivamente desembolsado ou recebido na data, né? O valor em moeda, ou enfim, que foi transferido, né? Se vocês pegarem um extrato no banco, lá todos os valores são valores históricos, né? Tudo é o que foi feito naquele momento, tá? O valor presente, o valor atual, o valor descontado, é o valor histórico trazido para o dia de hoje. Ou seja, lembra daquele exemplo que eu sempre uso em sala de aula? Olha, o que vale mais a pena? Ganhar 10 mil reais hoje ou ganhar 10 mil reais daqui a um ano? Se vale mais a pena, como todo mundo geralmente responde, olha, vale mais a pena ganhar 10 mil hoje, então significa que 10 mil daqui a um ano vale menos do que 10 mil hoje. Então, quando eu trago esse dinheiro, eu tenho que descontar ele para valor presente. O valor de 10 mil daqui a um ano não pode ser igual ao 10 mil, ele vai ter que valer menos. Então, eu vou usar essa taxa mínima de atratividade para fazer esse desconto, tá? Valor futuro é o contrário, é quando eu quero levar todos os valores para uma data adiante. Tá? Então, isso é uma outra maneira de fazer. Em vez de eu trazer todos os valores para hoje, eu posso levar, por exemplo, todos os valores para daqui a 5 anos ou para daqui a 10 anos. O resultado não deve ser muito diferente. Tá? A gente, por convenção aqui, vamos adotar o seguinte padrão, né, que o valor histórico ocorre nas datas futuras, né, que eu vou não informar que ele vai pagar tanto por mês, tal, é aquele lá o valor histórico, né, que vai ser efetivamente o que ele vai pagar naquele período, e me interessa trazer sempre para o dia de hoje. Depois eu vou mostrar para vocês por que se usa esse negócio de trazer para o dia de hoje, porque tem uma aplicação bastante comum. Então vamos relembrar as fórmulas da matemática financeira, né? O valor futuro é o valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Então, se eu investir, por exemplo, 80 mil reais numa aplicação financeira que está me rendendo 1% ao mês. Deixa eu anotar isso aqui, fica mais fácil. Então, por exemplo, o valor presente é 80 mil, tá? E a taxa é 1% ao mês. Baita taxa, hein? Que é igual, né, a 0,01. Lembrem que 1% é sempre dividido por 100, né? Quanto é que isso aqui vai me dar se eu depositar esse valor de 80 mil com uma taxa de 1% daqui a 6 meses? Então, vamos fazer um N de 6. Vejam que se eu fosse pegar, por exemplo, esses 80 mil e aplicar por um mês, esses 80 mil aplicado por um mês daria 1% de 80 mil, dá 80 mil, 1% vai ser vezes 1,01, ou seja, vai ser 80 mil e 800. Tá? Porque 1% de 80 mil é 800. Se eu aplicar isso no mês seguinte, né, eu botei dinheiro agora, 80 mil agora, daqui a um mês vai ser isso. Daqui a 2 meses eu vou multiplicar de novo por 1,01 e vou ter um pouco mais. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho e já digo para vocês quanto que é. Vai ser 81 mil 100
1.608. Né? Porque não é mais 80 mil, não vai ser mais 80.800. Não vou, vai dar 1.608. Tá? Porque eu estou já aplicando juro em cima de juro. Né? E se eu quiser saber no terceiro mês, eu vou pegar esses 81.680, vou multiplicar por 1,01 e vai me dar 82.424 com 8 centavos. Tá? Vejam, esse valor ele vai crescendo. Aqui, como eu botei 1%, o valor não é muito grande, tal, ele está bem perto, né? 2.400, em vez de dar 2.400, ele está dando 2.424. Mas, enfim, ele está dando um pouquinho mais. Todo mês ele vai aumentando. E, claro, façam a conta, daqui a vários anos vai ficar bem maior. Né? Então, o que vai acontecendo? Vocês vejam o seguinte. Se a gente simplificar isso aqui, ó, e se a gente disser, bom, eu quero saber, vou simplificar minha vida, em vez de fazer 6 vezes, porque eu não sou louco nem nada, eu vou fazer 3, tá? Eu quero saber daqui a 3 meses. Então, veja o seguinte, para eu obter o terceiro mês, eu tive que multiplicar por 1,01 3 vezes. Se eu quiser obter o sexto mês, eu tenho que multiplicar 6 vezes e assim por diante. Ou seja, eu tenho que multiplicar 80 vezes 1 mais 0,01 elevado no número de vezes que eu quero lá chegar. No caso aqui foi 3. Então, vejam, por que essa fórmula aqui ela é assim? É porque, na verdade, eu estou correndo juro em cima de juro. Então, eu boto 1 mais a taxa, o valor presente aqui, nesse lado, e o número de vezes aqui para valor futuro. Tá bem? Deixa eu apagar isso aqui, vamos seguir adiante. Eu vou explicar o valor presente. Espera aí. Para trazer um valor do futuro para o presente, é o processo inverso, né? Só que em vez do número aumentar, ele vai diminuir, certo? Então, qual é que é a taxa, qual é que é a conversão? O valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada a n. Né? Então é isso. Tá? Então são essas duas fórmulas. E vocês fazem absolutamente quase... Vocês fazem tudo com essas duas fórmulas. Tá? Basicamente toda essa análise de investimentos que a gente vai fazer, valor presente líquido, tudo mais, vai ser com essas dois valores aí. Tá bem? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer então, para poder trabalhar, é montar o fluxo de caixa das alternativas. Como eu disse para vocês já em aula, não existe comparação de investimento, não existe análise de investimento sem comparação. Não é possível a gente fazer uma comparação, ou melhor, uma análise de investimento dele sozinho. Dá, mas na prática a gente sempre vai comparar com alguma outra coisa. Então, assim, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou querendo saber se vale a pena ou não comprar o caminhão, né, e contratar os motoristas e tal. Bem, só essa possibilidade não me permite fazer nenhuma tomada de decisão. Tomada de decisão envolve opções. Se a gente não tem opções, a gente não toma decisão. Então, vejam, a alternativa A, que está lá em cima, qual é que é? É a que eu já tenho. Eu pago 45 mil todo ano por uma transportadora. Eu vou assumir aqui, por uma questão de simplicidade e para facilitar a vida de todo mundo, que é 45 mil no final do ano. Tá? A gente sabe que vai ser menos do que isso todo mês e tal, provavelmente. Né? Não vai acontecer
essa coisa, né, se a gente for olhar mesmo, a gente sabe que é todo mêsinho, lá todo final de mês tem um pagamento aqui, mas a gente vai desconsiderar isso por enquanto e vamos considerar que é 45 mil por ano, tá? Em alguns casos, vale a pena simplificar a vida, né? Por exemplo, se a gente tem sazonalidade na empresa, né? Tu já pensou tu fazer o cálculo todo mês, quanto é que tu vai pagar de frete, para não sei o que e tal? Que trabalheira danada. Tu sabe mais ou menos quanto é que tu gastou no passado, e no ano retrasado, e no outro ano, e foram anos típicos ou atípicos. Tu pode fazer algum tipo de jogo, tentar fazer uma regra de 3 aí usando o PIB, sei lá, alguma coisa. Mas assim, sabe? Não complica a tua vida. Se dá para fazer com 45 mil no ano, faz um 45 mil no ano. Faz anual. Principalmente uma taxa de juros dessas, não vai dar muita diferença. Vamos ver que vai dar uma diferencinha muito minúscula. Se vocês forem muito precisos e fizerem mês a mês, talvez não dê uma diferença muito grande. Então faz no ano, nesse caso específico. Né? Quando as taxas de juros são mais altas, os anos são maiores, tem uma variação, enfim, aí pode ser que, né? Mas assim, para a maior parte dos casos, sejam optantes do simples. Bota menos preciso e faz uma aproximação que é melhor. Tá? Então, assim, como é que é isso? Bom, vai ter lá 45 mil no ano 1, 45 mil no ano 2, 45 mil no ano 3, 45 mil no ano 4 e 45 mil no ano 5. Né? Por que para baixo? Porque é saída de dinheiro. Tá? Fluxo de caixa, convencionalmente se desenha uma flecha para baixo quando sai dinheiro e uma flecha para cima quando entra. Como a gente não está fazendo nenhuma receita aqui, na prática, a gente está considerando quase como centro de despesa, né, a nossa logística, a gente não está considerando quanto é que vai ganhar mais nisso aqui. Então, vale a pena a gente fazer... desculpa, me distraí aqui. A convenção, então, é marcar a flecha para baixo quando é saída e a flecha para cima quando é entrada. Tá? Bem, uma outra coisa que se faz é assim, para não ter que ficar fazendo todo ano a mesma coisa, já que é 45 mil todo ano, e a gente está considerando que não vai ter avanço e tal, o que a gente costuma fazer aqui? Tá? A gente pega e faz o seguinte, é convencionado também, que vai se usar, que a gente marca a primeira e a última flecha e faz um traço aqui, separando a entrada e a saída, a última entrada e saída igual. Então esse é o desenho do fluxo de caixa tradicional convencional, tá? Vou apagar aqui. Esse aqui eu não estou conseguindo apagar, por alguma razão. E vamos adiante. Então, se eu não consigo apagar. Então se desenha essa saída, né, de 45 mil por 5 anos e aqui vai ser um pouco diferente porque eu tenho uma saída de 80 mil num ano e 30 mil nos próximos. Tá? Bom, eu sempre sugiro desenhar isso. Mesmo quando tu vai lançar numa planilha, faz um desenho. Fica mais fácil de ver depois de digitar os números na planilha, tu não te esquece de nada, é mais fácil. Tá? Por exemplo, se tiver carência, de repente é 80 mil, mas não é 80 mil. Você não vai dar um cheque lá de 80 mil por caminhão, tu vai comprar ele parcelado. Tu pode botar todas essas coisas aqui, tá? No teu fluxo de caixa. Bom, então como é que é o processo? Tu monta tabelas para cada alternativa. Então, por exemplo, tu vai ter aqui, ó, o valor histórico. Bom, no ano 0, para a alternativa A é 0 mesmo, não tem nada. Aí vai ser 45 mil todos os anos. 45 mil, 45 mil, 45 mil. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo no Excel, tá? 45 mil, 45 mil, 45 mil e 45 mil. Tá? 5 anos pagando 45 mil para a transportadora. Ou eu vou ter lá
Vocês podem até botar um sinalzinho de menos, caso vocês queiram ser mais preciosistas, né? E aqui vai ser 80 mil de saída e depois saídas de 30 todo mês. Eu costumo fazer também uma coluna na minha planilha que é o saldo em valor histórico. Tá? Esse saldo em valor histórico é só para eu ver mais ou menos se o troço se paga. Porque, assim, vamos combinar o seguinte. Aqui no caso a gente não vai ver muito isso, mas quando tem entradas e saídas, se o bicho não se paga nem no valor histórico, não vai se pagar no valor descontado. Então nem vai adiante, tá? Nem faz conta. Mas vamos lá, eu vou botar aqui, saldo do valor histórico é 0, aí no ano seguinte saiu 45 mil, aí no outro ano sai mais 45 mil, meu saldo vai ser menos 90, no outro ano mais 45 mil, vai ser 135 mil. Aí no ano seguinte, 35 mil mais 45 vai ser igual a 180. E aí finalmente 225 mil em valor histórico, tá? Valor histórico. Tudo bem? Bom, aqui é a mesma coisa. Olha, eu gastei no ano 0, gastei 80. Depois saiu mais 30. 110. Depois mais 30, 140. Ou menos 30, né? Menos 30, 170. Depois menos 30, menos 200. E menos 30, menos 230. Vejam, só por aqui não precisamos nem ir adiante mais. Tá? Bom, pode ser que sim. Mas vamos lá. Se o cara já desengatou 80 mil aqui, e no final as duas coisas, esse aqui já está perdendo dinheiro, eu vou fazer as contas só para a gente saber como é que é, porque na prática, né, a gente sabe que não vai dar grande coisa esse negócio, tá? Mas vamos lá. Bem, bom, qual é que é o valor descontado do ano 0? Né? Se eu quero trazer esse valor de 0 para o presente, quanto é que ele é? 0, né? 0 é 0. E meu saldo é 0. Tá? 45 mil. Daqui a um ano, 10% de juro ao ano. É 45 mil dividido por 1,10. Elevado na 1, que é um período, né? 40 mil. Será menos, é menos também. Menos 40.909. Eu vou desconsiderar os centavos aqui, tá? Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que em um ano, certo? Trazendo para dinheiro de hoje, o que eu vou gastar daqui a um ano é uns 40.909. Não é 45, trazendo para dinheiro de hoje. Né? Vejam, se para eu ganhar 10 mil hoje, ou ganhar 10 mil daqui a um ano, eu prefiro ganhar 10 mil hoje, o nosso fornecedor também. Né? Então, os 45 mil que tu vai pagar daqui a um ano, vai valer menos. Se tu botasse esse dinheiro, por exemplo, numa aplicação, esses 40 mil, numa aplicação agora, rendendo 10% ao ano, chegar no final do ano, tu sacava 45 e pagava o cara. Tá? 90 mil. 90 mil vai ser, desculpa, 45 mil, que é o valor histórico daqui de trás, tá? Eu estou fazendo pelo valor histórico aqui, desculpa.
Então, 45 mil. Agora, eu estou calculando o valor, a tabela do valor descontado pelo valor histórico, tá? Não desconsiderem por enquanto esse saldo valor histórico aqui, que eu não vou usar ele para nada, para esse cálculo, tá? 45 mil dividido por 1,01 elevado ao quadrado, elevado na 2, porque são 2 períodos, tá? R$37.190. 37.190. Aqui eu vou fazer 45 mil no período 3 períodos, a valor presente vai ser 45 mil dividido por 1,01 elevado na 3. Isso aqui vai dar 33.809. Vejam, o que está acontecendo? O valor histórico é o mesmo, só que o valor futuro vai se tornar cada vez menor. Né? Aqui é a mesma coisa, né? Vai ser 45 mil dividido por 1,1 elevado na quarta potência, que vai ser 30.775. 30.735,60. Vou botar 35 aqui, o certo seria arredondar para 36, mas eu vou deixar assim, tá? E finalmente 45 mil. 45 mil um pouquinho. Elevado na 5, né, que são 5 períodos, vai dar 27.941 com carteirinha lá, 46 centavos, tá? Bom, o que a gente faz aqui? Agora vamos fazer o saldo. Agora eu posso somar. Vejam, essa soma aqui, gastar 225 mil em 5 anos, não faz sentido, porque eu estou somando valores em tempos diferentes, esse valor vale menos. Eu não posso somar isso. Aqui não, aqui eu estou somando valores que fazem sentido. Então aqui 40.909, né, vai ser o saldo do primeiro ano. 40.909, tá? Agora, isso aqui no outro ano vai ser um valor menor. Então 37.190 vai dar 78.099. Dá talvez R$1, pouco de diferença. Não vamos brigar por causa de um pila, tá? Se der uma diferença assim, não é tão problemático. Nunca soube de ninguém que foi demitido da empresa porque errou R$1 no cálculo da coisa. Pode acontecer, mas assim não é o caso. Isso aqui então, mais 33.809, vai dar 111.908, mais 30.735, vai dar 142.643. E aqui, finalmente, somando 142.643 com esses 27 aqui, 27.941.
vai dar 170.584. Mais ou menos, tá? Bom, esse aqui, ó, esse valor aqui é o valor presente líquido da minha operação como um todo. Eu sei que trazendo tudo a valor presente, descontando o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, para cada uma das alternativas, eu chego em valor presente, o somatório dos valores presentes vai ser 170.584. Esse é o valor presente líquido. Tá? Para a alternativa B, mesma coisa. Certo? O meu valor descontado, quanto é que vai ser? Se o meu valor histórico é 80, o meu valor descontado também vai ser 80, é o ano zero, né? Certo? 30.000, mesma coisa. Divide por 1.1 elevado a 1. 30.000 dividido por 1.1 vai ser 27 e alguma coisa. 272, tá? E assim por diante, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu tenho isso aqui feito nos slides seguintes. Então, qual é que é a ideia? A gente lança os valores históricos, né? E faz uma planilha que tem aqui essa fórmula do valor descontado, tá? Que é o valor histórico elevado se isso aqui fosse uma planilha, por exemplo, isso aqui fosse a célula tal, eu ia fazer assim, ó, valor elevado nesse ano aqui. Então eu boto uma coluna com os anos, ou com os meses, ou com os trimestres, sei lá, e aí eu faço esse cálculo a partir da coluna do período, tá bem? Bom, então, voltando aqui, passando a limpo o que eu fiz aqui, tá? Eu transferi o valor do fluxo de caixa para cá. Depois eu somei os valores históricos, né? Depois, mais tarde, quando a gente for ver payback simples, eu vou mostrar para que a gente usa isso. E aí eu calculo o valor descontado para cada um dos anos, tá? No ano zero, o valor presente é o valor presente, né? O valor que foi lançado é o valor presente mesmo. No ano 1, no final do ano 1, aí nós vamos ter já um desconto, uma aplicação de desconto de um período, seguido naquela fórmula. Quem está fazendo com HP, a fórmula é aquela ali, a sequência de teclas que pressiona é aquela ali. Quem está fazendo uma calculadora científica faz a fórmula mesmo, né? Bota o valor ali da fórmula, tá? Troca de 1 para 2 para calcular o período 2, mesma coisa ali na fórmula. E aí vai fazendo sucessivamente para todos os anos, tá? E aí então a gente calcula o saldo em valor presente. A última linha é o valor presente líquido, tá? Então aqui tem, bem, existe uma alternativa de fazer isso na HP, que é usar a função de fluxo de caixa da própria HP. A HP tem uma função de fluxo de caixa. Então, aqui estou dando a estrutura, né? Dá um FREG para zerar a calculadora, vai dar um 0GCF0, que vai botar o valor do fluxo de caixa no ano zero, e aí todos os valores que vocês baterem dali para diante vão ser os anos seguintes, os valores seguintes. Tá? Então ele vai repetir isso aqui e calcula o valor presente líquido. No Excel, coloca os valores, tem uma função no Excel que é VPL. Eu particularmente prefiro fazer no Excel, mas aí cada um, né? E aí vá lá e monta essa planilha, tá? Sugiro que vocês tentem fazer isso em casa. Peguem uma planilha do Google, a planilha do Excel, qualquer uma que vocês gostem, e façam lá para vocês tentem repetir esse exemplo, e vocês vão ver que depois de fazer o exercício fica muito mais fácil, tá? Conclusão do exemplo 1, tá? O valor presente líquido da alternativa A representa um investimento, uma saída de caixa em dinheiro de hoje de 170.585. A alternativa B tem um valor presente líquido de saída de caixa
de 193.724. O que é melhor? Bom, não era melhor, né? Nem a valor histórico valia a pena, obviamente, nem a valor presente, né? Nesse caso específico dessa empresa, não estou dizendo que isso seja a solução para todas as empresas, mas nesse caso específico dessa empresa, a melhor coisa a fazer é ficar com a transportadora, tá? Não vale a pena contratar o terceiro, tá? Claro que aí a gente, de novo, mas Yuri, eu não vendo, o caminhão não desaparece, eu tenho que vender ele lá adiante. Então bota o valor da venda do caminhão no último ano. Tranquilo? Vou mostrar agora como é que faz esse tipo de coisa. Tá? Bom, qual é que é o problema desse tipo de análise? O problema desse tipo de análise é que ela não é muito atraente, ela só olha o lado da despesa. Como é que vai vender um negócio que só mostrou saída para o cara? Sempre que for possível, tenta incorporar o retorno que o projeto vai dar para a tua empresa, ou para a empresa que tu está dando consultoria. Isso é uma dica importante. Nunca olhem só para o lado da despesa, nunca considerem o trabalho de vocês um trabalho que só dá despesa. Sempre pensem no que isso vai dar de retorno. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Que é o seguinte. A gente está avaliando duas alternativas de localização de um novo centro de distribuição na empresa. Tá? Então, nesses dois centros de distribuição, a gente tem dois lugares. Um lugar bem barato, né, que vai ter um custo de instalação de 500 mil. Tem um custo anual de operação mais barato, vai gastar 200 mil por ano. E vai ter uma receita anual projetada de 600 mil. Não é tão legal quanto o outro CD que a gente está olhando, o local B, que dá um retorno maior, dá 700 mil de receita, mas ele gasta 230 mil e tem um custo de instalação de 800 mil. Né? De repente é um lugar melhor, mas está mais depredado, enfim. Então, a diretoria da empresa, que a gente vai assumir que aqui que a diretoria da empresa tem esse valor já mais ou menos estipulado, considera a taxa mínima de atratividade de 10% ao ano para projetos, e o período que vocês vão ter que considerar esse projeto é de 5 anos. Tá? Eu estou usando 5 anos aqui também por uma questão de facilidade de cálculo. Tá? Então, se vocês trabalham numa empresa de e-commerce, uma empresa de alta tecnologia, uma empresa que faz celulares, uma empresa que faz produtos de alta tecnologia, 5 anos pode ser muito tempo para um projeto. Pode ser que a empresa queira fazer projetos para menos tempo. Se você trabalha no setor de mineração, no setor de agropecuária, de agroindústria, né, ou na própria pecuária mesmo, né, na área de gado, pode ser que seja pouco. Principalmente na área de silvicultura. Agora me atrapalhei para falar. Silvicultura é uma área que planta árvore, né? Daqui a 7, 10, 15 anos tu vai pegar de volta esse dinheiro. Então, assim, pode ser que esse tempo de 5 anos seja pouco para isso. Então, eu vou considerar 5 anos, porque 5 anos é um tempo bom para a gente fazer um cálculo de investimento. Tem empresa que exige payback de menos tempo, tem empresa que exige payback de mais tempo, enfim, tá? Eu vou adotar esse critério. Então, qual dos dois locais? Então, vamos fazer a mesma coisa. Então, antes da gente ir adiante nesse exemplo, eu quero falar de mais 3 conceitos. Um deles é o payback simples. Tempo em que volta o dinheiro sem levar em consideração o valor do dinheiro no tempo. É a forma mais pobre, né, de fazer, mas às vezes é o que temos. Né? Se vocês têm um gestor que talvez não entende de matemática financeira, vocês não conseguiram mostrar para ele o valor desse tipo de coisa, estão fazendo um trabalho para uma empresa menos qualificada, de repente às vezes é o que dá para fazer. Tá? Então, payback simples. Usem com cuidado. Payback descontado. Tempo que o dinheiro demora para retornar, considerando aquela taxa mínima de atratividade que a empresa considera. Taxa interna de retorno é a
é a taxa que zera o valor presente líquido. Vejam o seguinte, naquele exemplo que a gente estava trazendo aqui atrás, tá? Da transportadora, a gente não vai ter isso, porque é só saída de dinheiro, nunca vai zerar. Mas vejam, quanto maior for a taxa mínima de atratividade, menos o dinheiro que vocês colocaram lá na frente, quanto maior for a taxa de atratividade, mais tempo vai demorar para voltar o dinheiro, pela descontado, né? Então, o valor presente líquido vai ser mais longo. Quanto mais baixo, mais curto vai ser. Então, existe um valor em que a taxa interna de retorno zera o valor presente líquido. Eu até posso mostrar isso em planilha para vocês, se vocês quiserem, mas assim, acreditem em mim, ato de fé agora, tá? Então, não tem fórmula nem para o payback simples, nem para o payback descontado. E nem para a taxa interna de retorno, tá? O payback simples é o ano em que o saldo vira de negativo em positivo. Por isso que eu estava mostrando aquela coisa do saldo para vocês lá atrás, tá? O payback descontado é o ano em que o saldo, em valor descontado, vira de negativo em positivo. E a taxa de retorno ela é calculada tanto pela HP quanto pelo Excel por tentativa e erro. O programa vai jogando valores lá dentro. Então, na HP é muito engraçado. Eu tenho uma HP aqui, se eu puder eu mostro para vocês ela calculando a taxa interna de retorno. Ela fica jogando números lá e aí é até a hora que ela realmente acerta o valor. Tá? A título de curiosidade, tem um professor meu de faculdade, quando eu fazia faculdade na Idade da Pedra, que ele viu que eu estava fazendo as contas todas com HP, ele deixava usar HP e ficou bem quietinho. Eu não aprendi fórmula nenhuma na faculdade, me fiz de esquerda. Eu disse, por que eu vou aprender fórmulas? Eu tenho HP. E ele largou uma questão na prova que tinha uma situação em que a HP se perde. E eu não levei o manual da HP. E aí eu tomei na cabeça. Mas tudo bem, vamos lá. Isso é só um parênteses. Então, qual vai ser a minha... Como é que vai ser o meu fluxo de caixa? Vamos só lembrar, então, nessa alternativa A, eu tenho uma saída de caixa de 500. Né? Então, saída para baixo. Certo? 500 mil para baixo. Bom, no ano 1, eu vou ter uma saída de 200, mas eu vou ter uma entrada de 600. Na prática, o que sobrou no ano 1? Assim, em valor histórico, né? Sobrou um positivo de 400. Para simplificar a nossa vida, né, eu estou assumindo uma receita fixa, constante, todos os anos, né? Eu sou um cara muito legal, muito bacana, e uma entrada, uma saída fixa e uma entrada fixa todos os anos. Então, vai ser 400 flat, não vai ter mudança. Na alternativa B, eu, por outro lado, vou ter... a alternativa B vai ser 800 de saída. E uma entrada de 700 positivo. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, não falar besteira para vocês. E eu vou ter uma saída menos 230. Ou seja, eu vou ter 470 de entrada aqui. Tá? Por 5 anos eu botei fixo para a gente não passar trabalho e vocês não brigarem comigo. Tá? 470. Mil reais, né? Aqui é 500 mil, aqui é 800 mil e aqui é 400 mil, tá? Tô botando K porque eu tenho preguiça de escrever os 3 zeros. Bom, então vamos para a próxima passada, né? Valor histórico dessa alternativa. Então, a valor histórico, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter na alternativa A uma saída de 500 mil.
né? E uma entrada a partir do ano 1 de 400. Bem, na alternativa B, nós vamos ter uma saída de 800 mil e, a partir do ano 1, uma entrada de 470. 470 positivo. 470 positivo. E assim por diante. Bem, aí vamos calcular então o saldo em valor histórico, né? No primeiro ano, no ano 0, na verdade, né? Nós saímos já devendo 500 pila para a empresa. Certo? Nesse nosso projeto. O dono vai ficar super feliz conosco. Depois, no ano seguinte, a gente recuperou parte desse dinheiro. Então, opa, aqui é 100. Né? Aí no outro ano, tudo em valor histórico, tá? Estou fazendo saldo em valor histórico aqui, tá? Não estou usando o valor descontado por enquanto, tá bom? E aqui, saldo em valor presente, aqui, nessa última coluna, tudo bem? Bom, então, aí, no segundo ano, eu estou com 300 mil positivo. Vejam, do primeiro para o segundo ano, ele saiu do vermelho e entrou no azul. Ou seja, payback em 2 anos. Payback simples, sem calcular a distorção de ter esse dinheiro de receber depois, tá? Então, a partir daqui, nós vamos entrar no azul e vai ser 700 mil direto. 700 mil, 1.100, 1.100.000 e 1.500.000, tá? Isso aqui em valores históricos. Agora vamos pegar aqui o nosso payback simples do alternativa B. Então aqui eu tenho menos 800 mil, limpa tudo, menos 800, mais 470, menos 330 mil. Mais 470, 140. Aqui já positivo. Então vamos entramos no azul, né? 140 mil positivo. Mais 470, 610. Aqui a gente não precisa nem fazer conta mais, né? Daqui para frente, esse valor não interessa para nada, esse valor aqui do saldo em valor histórico. A única coisa que ele serve é para a gente saber que o payback desse cara aqui foi no ano 2. Tá? Ou seja, esse investimento, sem considerar o valor de dinheiro no tempo, usando payback simples, se paga em até 2 anos. Certo? Bom, e agora em valor descontado, como é que fica? Vamos fazer a conta. Eu tenho aqui, claro, valor descontado em valor histórico para valor descontado do ano 0 é a mesma coisa, né? $500.000 de saída. O que vai mudar é os 400 mil que eu vou dividir por 1.1, porque eu sou um professor muito bacana, botei um valor bem inteirinho, e isso aqui vai dar 300 e... desculpe, positivo, né? 363,636. Aí, mesma coisa, só que elevado na 2, para o período 2, vai dar
330, 578, com 50 e poucos centavos. Eu não vou usar os centavos aqui, só vou truncar na coisa aqui, tá? Mas aqui é positivo também. Bem, e aí, então, por essas mágicas da televisão, né? Então, o nosso cálculo está completo com o valor descontado já calculado aqui, tá? Bom, agora vamos fazer o cálculo, então, do nosso saldo em valor presente, tá? O primeiro ano foi menos 500 mil mesmo, né? Menos 500 mil, tá? Bom, menos 500. Menos 500 mil. Mais 363, 366, 636, vai ser igual a menos 136, 364. Isso é o que a gente está devendo ainda para a empresa com esse nosso projeto no dinheiro de hoje. Aí a gente soma com 330, 578. 330, 578. Faltou um número aqui, 330, 578. Isso. 194 que fica positivo. Então, tanto o payback simples quanto o descontado vai ser 2 anos, tá? 194, 214. A diferença é que aqui a gente vê que o valor é menor, né? Claro que o que eu estou ganhando mais adiante está sendo descontado, né? Então, mais 330, 525, 524, 524 com 739. E aí, mais 273, 205, 797 com 944. E aí, finalmente, 248 mais 248, 368. Olha, como eu disse para vocês, eu trunquei todos os valores, tá? Eu não arredondei. Vocês não mostrem esse vídeo para a professora de matemática de vocês, porque senão ela vai me matar, tá? Mas bom, então, esse aqui, então, é o valor presente líquido desse projeto, tá? Então, esse valor que a gente acabou de calcular aqui é o valor presente líquido do projeto da alternativa A, tá bem? Para esse projeto. Bom, vejam o seguinte, até agora, bom, vamos fazer o cálculo do presente líquido descontado para esse cara aqui. Então, menos 800, menos 800 mil, mais 427, 272. Ainda está negativo, menos 372, com 728. Aí, nós vamos somar 388, 429. Aí ele fica positivo. Fica positivo aqui no segundo ano também. 15.701. Vejam, os dois projetos até agora estão empatados pelo critério do payback. Tanto o payback simples quanto o payback descontado desses dois projetos está na mesma.
Vamos ver se desempata no VPL, tá? Então, vamos seguindo calculando. 353 com 117, 368 com 818. Mais 321 com 016 vai dar 689,834. E aí finalmente o último é 291,833. E esse aqui vai dar 981 com 667. Esse aqui que nós acabamos de calcular, então é o VPL da alternativa B. Agora é o seguinte, nós não estamos falando de despesa, né? O outro a gente estava vendo só as despesas, então claro, a gente queria que aquele projeto desse a menor despesa. Agora a gente está vendo um projeto que retorna dinheiro para a empresa, a gente quer aquele que tenha maior valor no azul, né? E, a meu ver, né, o projeto, a alternativa A, aparenta ser a melhor alternativa do ponto de vista financeiro. Vamos só lembrar o seguinte, nós estamos falando aqui de grana, tá? Então, pode ser que a alternativa A não seja melhor do ponto de vista de atendimento ao cliente. Tá? Então, leve em consideração que, do ponto de vista do valor presente líquido, a alternativa melhor é a A. Do ponto de vista de payback, elas são equivalentes, vão retornar ao mesmo tempo, só que uma vai dar mais retorno para a empresa do que a outra. Tá? Então é isso. Agora vamos ver se de repente o CD no lugar B não vai ser pior para os clientes ou não, enfim, ou melhor para os clientes, enfim. Isso são coisas a se ponderar. Bom, mas aí, para que eu uso esse negócio? Aí, tá, mas eu queria tanto no B, né? B me parece tão melhor. Batalha, velho. Vai atrás. Pega lá, vamos discutir esse valor de 800 mil, o que dá para fazer para melhorar isso. Vejam, se a gente baixar um pouquinho esses 800 mil, a gente melhora o valor presente líquido da nossa solução B, faz o payback acontecer mais cedo e tal. Isso são simulações que vocês podem fazer muito melhor com planilha, tá? Procedimento para cálculo da taxa interna de retorno na HP. Então, a gente liga HP, zera os registradores com FREG, coloca então o valor do mês zero, que é 500 mil. Como é uma saída de dinheiro CHS e GCF0. Depois a gente vai começar a lançar os períodos seguintes. 400 mil, GCFJ. Como é a primeira vez que eu apertei o CFJ, ele entende que isso aqui é referente ao primeiro período. Se eu tivesse valores diferentes para cada período, eu teria que teclar cada valor desses, daria um GCFJ para cada período. Como são 5 períodos exatamente iguais, eu vou colocar 5 GNJ. Eu vou dizer que esse valor se repete por 5 anos. E aí eu coloco lá F e IRR. Enquanto ele está nesse running aqui, ele está fazendo teste. Na verdade, ele está verificando se ele coloca lá 10%, não deu, depois bota, sei lá, 100%, fica muito alto, ele vai baixando, até que ele chega finalmente ao valor da taxa interna de retorno, que é 75,15. Se eu quiser calcular o VPL, eu posso aproveitar esse mesmo fluxo de caixa que está aqui na memória, colocar 10, que é a taxa mínima de atratividade, botar I, que é a taxa, e F, NPV, que fica aqui em cima do PV. Ó. Vai dar 1016 com 314 com 71. E é isso aí.
Então eu vou reproduzir a alternativa A aqui no Excel. Eu vou primeiro colocar aqui o ano. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocar o valor histórico aqui. E aí, menos 500 mil. E aqui no Excel até eu posso fazer uma coisa que no calculador não é possível, né? Que é fazer o cálculo direto aqui na fórmula. Eu coloco mais ou igual, o valor 600 menos 200 vai dar os 400. Eu vou copiar aqui e vou colar até embaixo. E aí, para calcular a taxa interna de retorno, eu vou usar, eu venho aqui na inserir função, procuro TIR, taxa interna de retorno, dou um OK, seleciono os valores e o Excel calcula para mim os valores. Eu até vou aumentar um pouquinho o número de casas decimais para ficar parecido com o cálculo, ou a aproximação, na verdade, a taxa interna de retorno é uma aproximação. O valor presente líquido, VPL, mesma coisa, eu venho aqui, só tem que tomar cuidado com uma coisa no VPL, eu até vou alertar você, só um pouquinho. Inserir aqui a função VPL, inserir, aí assim, ó, a taxa, bota lá 10%, tá? E aí o valor. Bom, o valor vocês não podem incluir o valor do ano do mês zero, porque ele já está em valor descontado, já está em valor presente. Então vocês só podem inserir do ano 1 em diante. Então vocês incluem aqui, dá OK. E aí somam esse VPL aqui com o valor do ano zero. E vai dar os 1.016.314. Se vocês quiserem fazer, então tá resolvido aqui, tá? Se vocês quiserem fazer o payback descontado, vocês vão ter que fazer então o cálculo do valor descontado. Eu vou botar aqui então o valor descontado. E aí eu vou apelar para a fórmula então do valor descontado, que é o valor histórico dividido por, abre, 1 mais a taxa, que é 10%. Vocês podem também botar a taxa numa fórmula, se vocês quiserem, elevado ao n, que no caso é 0. E aí eu estendo essa fórmula aqui para baixo, copio ela aqui para baixo, e vai dar então os valores descontados ali adiante. Eu vou fazer, para simplificar a nossa vida, eu vou botar isso aqui no formato de numeral, fica mais simples de ler, e vou colocar então aqui o saldo. Eu começo copiando o saldo daqui do lado e depois eu faço igual a esse valor aqui mais o valor da esquerda. E aí é só arrastar essa célula aqui para baixo. Tá? Dá um pouco mais de espaço para cá. Então a gente vê que se reproduzem os mesmos valores, né? Aqui bate no centavo, aqui embaixo, tá certo. E a gente vê então que o payback se dá a partir do ano 2, tá? O investimento retorna a partir do ano 2. Espero ter ajudado com esse tutorialzinho rápido. Qualquer dúvida vocês me avisam. Bom, eu vou calcular para vocês a taxa interna de retorno. Então, esse é um exercício que vocês vão fazer. Tá? Então, agora que eu estou fazendo uma firula, né? É o mesmo exercício do exemplo, a única coisa que vai mudar é o fluxo de caixa. Eu tenho 45 mil de despesa com transportadora todo ano, só que eu vou comprar um carro de 80 mil e eu vou gastar 30 por ano. Só que eu consegui negociar com o fornecedor. Em vez de pagar 80 mil direto, na bucha, pelo caminhão, eu vou pagar os mesmos 80 em 2 parcelas anuais iguais, de 40 mil, com 2 anos de carência. Ou seja, eu vou pagar somente no ano 1 e no ano 2. Tá? No ano 0 não tem nada. Então vamos ver o que vale a pena. Tá certo? Vamos ver se muda o padrão de investimento, se começa a valer a pena
verticalizar ou se eu mantenho a operação terceirizada. Tá bom? Isso aqui é para vocês fazerem. Tá bem? Bom, agora vamos passar para um outro assunto, que é como é que eu calculo, comparo locais a partir do ponto de equilíbrio. Tá? Então, vamos olhar esse exemplo 3 aqui, que é o seguinte. São 3 locais que eu quero instalar alguma coisa. Pensa uma fábrica, um centro de distribuição, qualquer coisa. Uma loja, enfim. Tá? São 3 lugares que eu estou avaliando para a minha empresa. E nesses 3 lugares, eu tenho as seguintes informações. Local A tem um custo fixo de 1.000, digamos aluguel, não sei o que e tal, salários, e variáveis de R$3 por unidade produzida, vendida, despachada, sei lá, tá? É proporcional ao volume. No local B eu tenho um custo fixo de 1.500, é um local que tem um custo fixo mais alto, mas um custo variável menor. Né? Talvez eu tenha, é um lugar, talvez, vamos dizer assim, se for um centro de distribuição, é um lugar que eu pago mais no aluguel, mas eu pego menos no frete, por exemplo. Seria uma situação dessas. E no local C, eu tenho um custo fixo de 2.300 e um variável de R$1 por unidade. Qual deles é o melhor? Bem, fiz um intervalinho que eu estava ficando rouco já, então. Bom, o que é melhor? Olhando assim. Depende de quanto é que eu vendo, né? Se eu olhar só os valores, é difícil de saber. Então vamos dar uma olhadinha e vamos fazer o cálculo do ponto de equilíbrio. Eu estou aqui trabalhando só com valor histórico aqui, tá? Bem, vamos pensar na questão do local A. Tá? Isso aqui não tem a ver com tempo. Antes a gente estava vendo aqui nessa coluna, até o exemplo anterior, a gente estava vendo o valor do dinheiro do tempo. Aqui o cálculo tem a ver com demanda, ou seja, afinal, quantas unidades a gente vai ocupar em cada um desses locais, nesse local. Por exemplo, se a minha empresa não fizer nada, ficar parada o mês todo, qual vai ser o meu custo no local A? Vai ser um custo fixo de 1.000 mais um variável de 3 vezes 0, que é 1.000. Que é 0, né? E aí, portanto, vai ser, o total aqui vai ser 1.000. Local B vai ser só o custo fixo, certo? 1.500. E o local C também vai ser só o custo fixo, 2.300. A coisa começa a diferenciar quando eu começo a ter algum tipo de atividade naqueles locais. Né? O que acontece se a minha empresa, por exemplo, tiver uma demanda de 100 em um determinado mês? Quanto é que isso ia me custar no local A? No local A isso ia me custar os 1.000 do custo fixo, mais 3 vezes 100 do custo unitário, daí é 1.300. Aqui seria 1.500 vezes, desculpe, mais, deixa eu apagar aqui para não dar confusão. Então, mais, aqui o custo unitário é 2 vezes 100. Aqui já custaria 1.700. E aqui 2.300 mais, quanto é o valor unitário aqui é 1 vezes 100. 2.400. Certo? Bem, por enquanto, ainda está valendo o local A. Né? Meu custo é mais baixo aqui para uma demanda de 100. Mas agora, se a minha empresa tiver uma demanda de 200, né? Vai ser 3 vezes 200, 600, 1.600. E se for uma demanda de
200 também aqui, vai ser 200 vezes 2 vezes 200, 400, mais 1.500 vai ser 1.900. E aqui, 2.300 mais 1 vezes 200, que é 200, vai ser 2.500. Por enquanto ela está valendo, né, esse local A. Bem, e 300 vai ser 1.900. Aqui vai ser 2.100. E aqui vai ser 2.600. E se for... Bom, aqui vai ser 1.200. 2.100, desculpa. 2.200. Mais... Aqui vai ser 2.000. Deixa eu apagar aqui para não dar confusão. Então aqui vai ser 2.200. Fiz a conta errada aqui. Atrapalhei com isso daqui. 2.300. E aqui sim 2.700. Tá? Ainda está valendo a pena o local A. Vamos, e se for 500? Vai ser 2.500. Aqui vai custar 2.500. E aqui vai custar 2.800. Vejam o seguinte, agora aconteceu uma coisa interessante. Qual é que vale a pena aqui? Na verdade, tanto o local A quanto o local B são indiferentes, são 2.500. Tá? Considerem os garranchos aqui, 2.500. Ou seja, esse aqui é o ponto de equilíbrio. 500 unidades é o ponto de equilíbrio entre o local A e o local B. Ou seja, se eu tiver uma demanda muito pequena para esse local, vai valer a pena ficar com o local A. Se eu tiver uma demanda muito pequena para esse período. Digamos o seguinte, ó, eu estou vendo lá, são 3 lugares, eu estou olhando 3 centros de distribuição para atender a região centro-oeste. Aí fica num lugar, outro fica no outro, fica no outro. O local A, se eu imagino que eu vou vender até 500 unidades lá para o centro-oeste, não vai passar disso nunca, então aí o local A é desejável. Se eu digo assim, não, mais que 500, pode ser que aí tem que dar uma pensada. Vamos ver como é que fica. Se for 600, por exemplo. 600 eu vou ter 2.800 aqui, 2.700 aqui e 2.900 aqui. Ou seja, já está valendo a pena o local B. Esse local B já está começando, daqui para frente já começou a valer a pena. Então, se eu acho que eu vou ter 500 para fora, local B para mim. Vamos indo. 700. 3.100. 2.900. Vejo que eu nunca mais alcanço, né? O local A fica cada vez mais caro, né? E esse aqui fica 3.000. Ainda está mais caro. Esse aqui vai ficar 3.400, que nunca mais vai ficar mais barato que isso, né? Quando que for crescendo, aqui vai dar 3.700, aqui vai dar 4.000. Ou seja, a partir desse volume, o local A se considera. Bom, mas aqui, 800, 3.100, e aqui também 3.100. Vejam, da mesma forma, esse aqui agora ó, é o ponto de equilíbrio entre o local B e o C. Ou seja, em 800 é indiferente. O que acontece acima disso? Né? Acima disso a gente vai encontrar o seguinte. Ó. Esse local aqui
vai dar 3.300 e esse local aqui vai dar 3.200. Ó, já começa a valer a pena o local C. Então, daqui para frente até, bom, vamos ver, 3.500, esse aqui 3.300. Ou seja, se a gente for repetir aqui, acima de, vejam, acima de 800, né, de 800 em diante, já está valendo para cá. De 500 em diante, está valendo esse daqui. E de 100 para baixo, desculpe, de 500 para baixo, está valendo esse daqui. Tá, professor, como é que eu vou saber quanto é que vai vender? Pô, faz uma estimativa de vendas. Mas e se eu achar que vai dar muito perto do ponto de equilíbrio? Bom, a minha sugestão é a seguinte: se vai dar muito perto do ponto de equilíbrio, amigo, dá uma observada em outras coisas. Por exemplo, tem previsão de crescimento naquela região? Como é que está sendo o crescimento nos últimos anos? Tem uma previsão de crescimento nos próximos? Então, assim, aproveita, né, e dá uma olhada em outras coisas e faz uma análise um pouco mais estratégica. Essa seria a minha sugestão. Graficamente, essa tabela que eu fiz aqui, ela fica assim, tá? A gente olha aqui o custo total aqui, certo? Nessa dimensão aqui fica o custo total e nessa dimensão aqui fica a quantidade de produção, a quantidade de distribuição, enfim, né? Movimento que a gente vai ter nesse lugar. Então, o local A aqui, ó, se vocês forem olhar, até 500, ó, até 500, ele tem o custo mais baixo. Então, esse local A aqui é o local de melhor condição de custo para a empresa até chegar no ponto de equilíbrio de 500. Né? Que é o momento que ele cruza com o local B, que é esse aqui, e o local B nesse ponto aqui, ó, o local B se torna mais barato. E finalmente, que é para quando chega no ponto de equilíbrio aqui, que é 800. Tá? E aí, finalmente, a partir de 800, o local C se torna mais barato. Então essa aqui é a análise que a gente faz para determinação de locais usando ponto de equilíbrio. Tá? Então, se a gente tem essa condição de achar, olha, qual é a análise que eu uso? São duas coisas diferentes. Uma, tu está vendo a questão do dinheiro no tempo, tu está vendo quanto é que tu pensa que tu vai produzir naquele local. Uma vez estabelecida essa análise aqui, eu começaria pelo ponto de equilíbrio. Tá? Na verdade, eu até ensinei o contrário para vocês, mas assim, eu começaria pelo ponto de equilíbrio para avaliar, né, qual é que é dos três locais que eu faço, e aí, de repente, fazer uma melhorada, enfim, dar uma objetivada. Tá? Bem, vamos lá.